pessoal, ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez. Vim trazer para vocês o nosso primeiro top 3 aqui no review do Nascido de Novo. O que é isso, pastor? Eu vou fazer top 3 de vários tipos de publicação. E nós vamos começar com o top 3 do quê? Das teologias sistemáticas introdutórias. Elas não são aqueles livrinhos, né? Tem livrinho desse que dá uma aula. Elas não são aqueles livros que nos dão uma introdução básica da teologia sistemática. Elas são teologias sistemáticas estruturadas como tal e nos dão um escopo suficiente para que nós tenhamos um bom conhecimento das doutrinas cristãs, pessoal. Então, vamos lá, vamos ver as top 3 teologias sistemáticas. A primeira é uma teologia sistemática que foi recém-lançada, é um material que muita gente está babando nela, que é de um autor clássico. Eu estou falando da Teologia Sistemática, uma introdução aos pilares da fé, do James P. Boyce. Essa obra ainda traz o prefácio de quem? Do Franklin Ferreira, que vocês sabem que é um dos teólogos preferidos que eu sigo. Então você vê que são pessoas de peso que estão seguindo esse material. Quem foi James Boyce, para vocês terem uma ideia? Ele nasceu em 11 de janeiro de 1827 em Charleston, na Carolina do Sul. Foi criado ouvindo alguns dos maiores pregadores da América, como Basil Manley, Richard Fuller, James Henley Thornwell. Em 1859, ele fundou o Southern Baptist Theological Seminary, o primeiro seminário batista do sul dos Estados Unidos. Boyce foi o primeiro presidente do corpo docente, primeiro reitor e presidente da Convenção Batista do Sul. Boyce concluiu a sua revisão de Abstract of Systematic Theology em 1887, uma obra de grande impacto no cenário batista norte-americano. Ele faleceu em 28 de dezembro de 1888 em Pau, na França. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa aqui que faz parte da teologia batista. Um homem com um conhecimento teológico ímpar. E é esse material que a editora Pronobis traz para a gente. Vamos dar uma olhada do que ele traz no índice, né? O que ele traz, o que essa maravilha apresenta para a gente. Você tem agradecimento, ou seja, olha, são várias páginas só do pessoal falando da obra. Mas vamos lá. Ela tem a ciência da teologia, o ser de Deus, razão e revelação, a unidade de Deus, a espiritualidade de Deus, os atributos divinos, a imutabilidade de Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus, santidade, bondade, amor e verdade, a justiça de Deus, a vontade de Deus, os decretos de Deus, a Trindade, as relações pessoais na Trindade, as relações externas na Trindade, criação, a criação dos anjos, os anjos caídos, a criação do homem, a providência, a queda do homem, os efeitos do pecado de Adão, a liderança de Adão, o Cristo no Antigo Testamento, a pessoa de Cristo, os ofícios de Cristo, a expiação de Cristo, eleição, reprovação, o chamado externo e eficaz, regeneração e conversão, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação, a perseverança final dos santos, a morte e a imortalidade da alma, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o julgamento final, os estados finais dos justos e dos ímpios, a apresentação do resumo de princípios e o resumo de princípios. Ou seja, pessoal, você que é batista, reformado, tradicional, que gosta de uma ótima teologia nutritiva, conservadora, aqui está o nosso número 3 do nosso top 3. A Teologia Sistemática, uma introdução aos pilares da fé, do James P. Boyce, tá bom? É uma teologia batista, reformada, tradicional e conservadora, de um homem que é um dos monstros da teologia batista. Então essa daqui é a nossa primeira indicação, é a Teologia Sistemática do Boyce. Essa é a primeira, esse é o nosso número 3 das teologias sistemáticas introdutórias, das teologias básicas em um volume. A segunda teologia é uma teologia que eu tenho muito carinho e foi muito difícil de encontrar essa teologia para comprar
Por quê? Porque muitos falavam, é a teologia do Leandro Lima, é a teologia do Leandro Lima, e eu procurando, teologia sistemática, Leandro Antônio de Lima, teologia sistemática, Leandro Antônio de Lima, né, o nosso querido Leandro Lima. Foi então que me falaram, não, a teologia dele chama-se Razão da Esperança, Teologia para Hoje. Esse material aqui, que não é tão pequeno, mas também não é tão exaustivo, tá? E é um material, qual é o diferencial? Por que esse material aqui, ele está no segundo lugar das melhores teologias sistemáticas básicas? Por quê, pessoal? Ele trabalha as doutrinas cristãs de uma forma muito boa, de uma forma muito interessante, com uma linguagem fácil de entender, com uma linguagem de fácil entendimento. O Leandro Lima, um monstro no conhecimento teológico aqui no Brasil, da boa teologia reformada conservadora, um grande teólogo para hoje, ele conseguiu trazer o conhecimento teológico e o quê? Trazer para a gente em uma linguagem que você vai ler, você vai entender. Então esse é o pulo do gato dessa maravilha aqui, ó. A obra do Leandro Antônio de Lima é um tratado de teologia que aborda de forma sistemática, profunda, simples, prática, diversos tópicos da chamada teologia sistemática, sem perder o seu propósito de ser compreensível e edificante. Partindo da autoridade inerrante e infalível das Escrituras, o autor se propõe a apresentar a razão da nossa esperança, 1 Pedro 15,16, fundamentando-a não em lendas ou ficções, mas na palavra de Deus, que nos fala do nosso passado, orienta o nosso presente e nosso futuro. Desse modo, o autor, de maneira séria e corajosa, vai expondo diante de nós tópicos difíceis da teologia, demonstrando com fidelidade bíblica caminhos que podemos seguir de modo coerente com a palavra. E para finalizar, vou dar um toque de quem é Leandro Antônio de Lima, né? Leandro Antônio de Lima é ministro presbiteriano, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano JMC, mestre em teologia pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, autor de diversos artigos e lições para revistas de escola dominical da editora Cultura Cristã. Bom, antes de passar para top 1, ou seja, para a teologia sistemática, para a melhor teologia sistemática básica que nós temos, vamos dar uma olhada no sumário dessa obra, do que ela aborda. A revelação de Deus, Deus existe, conhecendo a Deus, a trindade da teoria prática, rocha eterna, o Deus imutável. Percebe que nos capítulos ele usa uma colocação bem de fácil entendimento, que não tem aquilo lá, apologética, a martiologia. Não, você vai encontrar até essas palavras aqui, mas o ideal é te ensinar do que se trata. Então, olha, a rocha eterna, o Deus imutável, o teu Deus onde está, soberania de Deus ou livre-arbítrio, predestinação, deixando Deus ser Deus, o santo de Israel, o enigma do mal, criação ou evolução, voltando ao início, a criação do homem, providência, o Deus que trabalha, Deus de milagres, a queda, a mãe das tragédias, a morte, o último inimigo, o lugar dos mortos, o evento central da história, o filho de Maria, a morte do mediador, o substituto dos pecadores, a extensão da expiação de Cristo, ressurreição, a grande vitória, ascensão, a coroação do rei, a salvação pela graça, Cristo em nós, a união mística, muitos chamados, poucos escolhidos, regeneração da morte para a vida. Tem bastante material aqui. Conversão, uma guinada na existência. Justos pela fé, santificação, as alturas da fé, a bênção da perseverança, o batismo com o Espírito Santo, plenitude espiritual, mantendo a plenitude, os dons do Espírito, o pecado contra o Espírito, a igreja verdadeira, os sacramentos e a espiritualidade, a adoração, a grande prioridade, a ordem do culto, esperança escatológica, a imortalidade, sinais do fim, a vinda do inimigo, a segunda vinda de Cristo, o reino milenar, a ressurreição final, o dia do juízo, a esperança da eternidade, notas e uma vasta bibliografia. Então essa daqui a nossa beleza, que é Razão da Esperança, Teologia para Hoje, do reverendo Leandro Lima, que é a nossa número 2. Vamos lá, qual é a campeã? Qual é a teologia sistemática básica? Aquela teologia em um volume, que ela não é nem uma introdução à teologia sistemática,
mas ela já é uma teologia sistemática que nos traz as doutrinas, que nos traz o conhecimento teológico, que a gente não fica na mão trabalhando com ela. Qual é? Qual é aquela que para o senhor é a top 1, a campeã desse top 3? Aqui no Nascido, pessoal, nós temos muitas teologias sistemáticas. E essa teologia sistemática, quem acompanha o nosso canal, sabe que eu estou falando da mãe das teologias sistemáticas. Justamente por causa dessa situação que ela apresenta. Ela apresenta um conhecimento básico suficiente para você não ficar na mão. E nenhuma teologia sistemática tem esse pulo do gato. Muitos tentaram substituir esta maravilha, que é a teologia sistemática do Louis Berkhof, essa beleza aqui que é a joia da biblioteca do Nascido quando a gente fala em teologia sistemática. A gente tem desde essa daqui, que é o melhor custo-benefício, até a dogmática reformada do Bavinck, que é também outro xodó, mas aquela lá é exaustivíssima. Então, a top 1 é a teologia sistemática do Louis Berkhof, tá? E quem foi o Louis Berkhof? O doutor Louis Berkhof, nascido na Holanda, imigrou para os Estados Unidos e tornou-se um dos mais notáveis teólogos do século XX. Foi presidente e professor do Calvin Theological Seminary, em Grand Rapids, Michigan. Esta teologia aqui, como eu disse, ela é um clássico da teologia, tá? Entre as teologias sistemáticas. Já tentaram trazer muitas obras mais atualizadas para substituir a obra desse monstro, mas não tem teologia que substitua o custo-benefício, o que essa teologia abrange e a suficiência que ela traz de conteúdo. Então, ela é única nesse ponto. A teologia sistemática do Berkhof, olha, Teologia Sistemática de Berkhof, a obra clássica e excelente compêndio de teologia reformada, cobrindo de forma admirável a biblioteca teológica. Vamos dar uma olhada no sumário dessa obra. É um sumário de 10 páginas, pessoal, exatamente. É um sumário de 10 páginas. Então vamos ver. Eu vou ver as divisões, tá? Os capítulos, não os subtítulos. Então a gente começa. A primeira parte, a doutrina de Deus, o ser de Deus. Então nós temos a existência de Deus, a cognoscibilidade de Deus, relação do ser e dos atributos de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus em geral, os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis, a Trindade Santa, as obras de Deus, os decretos divinos em geral, predestinação, a criação em geral, a criação do mundo espiritual, a criação do mundo material, providência. E vem a segunda parte, a doutrina do homem com relação a Deus. O homem e seu estado original, a origem do homem, a natureza essencial do homem, o homem como imagem de Deus, o homem na aliança das obras. Aí vem o homem no estado do pecado, a origem do pecado, o caráter essencial do primeiro pecado, a transmissão do pecado, o pecado na vida da raça humana, punição do pecado, o homem na aliança da graça, nome e conceito de aliança, a aliança da redenção, natureza da aliança da graça, o aspecto duplo da aliança, diferentes dispensações da aliança. Aí a terceira parte, a doutrina da pessoa e obra de Cristo. A gente tem a doutrina de Cristo na história, nomes e naturezas de Cristo, unipersonalidade de Cristo. Aí vem os estados de Cristo, estado de humilhação, o estado de exaltação. Aí vem os ofícios de Cristo, o ofício profético, o ofício sacerdotal, causa e necessidade da expiação, a natureza da expiação, teorias divergentes da expiação, propósito e extensão da expiação, a obra intercessória de Cristo, o ofício real. Aí a gente tem a quarta parte, que vem a doutrina da aplicação da obra da redenção, a soteriologia em geral, operações do Espírito Santo em geral, a graça comum, a união mística, vocação em geral e vocação externa, regeneração e vocação eficaz, conversão, fé, justificação, santificação, perseverança dos santos. Aí vem a quinta parte, a doutrina da igreja e dos meios de graça, que são os nomes bíblicos da igreja e a doutrina da igreja na história, natureza da igreja, governo da igreja, o poder da igreja, meios de graça, os meios de graça em geral, a palavra como meio de graça, os sacramentos em geral, batismo cristão, ceia do Senhor, a doutrina das últimas coisas. Estamos terminando, estamos chegando na parte de escatologia já. Escatologia individual, introdução,
morte física, imortalidade da alma, estado intermediário, escatologia geral, segunda vinda de Cristo, correntes milenistas, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o estado final, uma vasta bibliografia, índices de autores, índices de assuntos e índice das passagens bíblicas. Então essa daqui é a teologia sistemática do Louis Berkhof. A editora Cultura Cristã tem se notabilizado e se tornou referência por suas excelentes publicações, especialmente na área de teologia, sem se deixar atrair pelos encantos de modismos teológicos, tão atraentes quanto passageiros e tão promissores quanto rasos. A Cultura Cristã continua seu trabalho sério de reformar a igreja no Brasil, por meio do quê? Da literatura. Com esse propósito e honrando, acima de qualquer outra autoridade, a própria palavra de Deus, temos disponibilizado sucessivas edições e reimpressões da Teologia Sistemática de Louis Berkhof, que desse modo continua a servir os sérios estudantes de teologia numa declaração eloquente a respeito de seu extraordinário valor. Na verdade, outras publicações têm surgido na mesma área. Você entrou na frente da câmera. Tem surgido na mesma área, mas nenhuma mostrou as qualidades, a abrangência e profundidade que fizeram dessa teologia sistemática mais usada em nosso país. É por isso que, com grande satisfação, a reapresentamos aos seus leitores, pesquisadores, com a certeza de que novas gerações de estudiosos das Escrituras serão formados sob sua benéfica influência. Cláudio Marra, editor. Então essa daqui é a top 1 das teologias sistemáticas básicas. Então nós temos teologia sistemática, uma introdução aos pilares da fé do Boyce, nós temos a razão da esperança do Leandro Lima e nós temos a teologia sistemática do nosso bom e velho Louis Berkhof. Que Deus abençoe, tá? Semana que vem temos mais reviews aqui no Nascido de Novo. Olha só, aqui na descrição tem um link, se você quer mais dicas de leitura, você tem um link maravilhoso aqui embaixo, onde você tem 3 e-books para você baixar gratuito. Você vai clicar lá, baixar e-books do Nascido de Novo. Entre eles tem o e-book Dicas de Leitura, que eu acho que vai ajudar muito vocês, porque são indicações de obras para a montagem da biblioteca cristã de vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.